Uma das modalidades que está disponível de transação tributária é a denominada PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. E como o próprio nome já diz, esse programa, essa modalidade de transação é exclusiva para o setor de eventos. Mas ele se aplica tanto às microempresas quanto às empresas de pequeno porte e às demais pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos. E quais são as atividades que se enquadram nesse conceito de eventos? Quais são as atividades que podem ser beneficiadas com essa modalidade de transação tributária? Essas atividades estão abrangidas nos anexos 1º e 2º da portaria do Ministério da Economia número 7163 do dia 21 de junho de 2021. Então, essa portaria traz a relação dos quinais que estão disponíveis, que foram beneficiados, vamos dizer assim, com essa modalidade de transação exclusiva. Então, somente aqueles quinais, somente aquelas empresas que têm os quinais definidos nessa portaria número 7163 de 21 de junho de 2021 que são as atividades que estão abrangidas, que poderão optar por esse programa emergencial de retomada do setor de eventos. Mas tem uma coisa importante que a gente tem que observar, que é a seguinte: a gente tem que verificar se o CNAE se enquadra nessas atividades. Porém, o mais importante é o seguinte: algumas atividades, por mais que a gente pense que não se enquadre na categoria de setor de eventos, acabou sendo abrangida, de modo que algumas empresas, ainda que não estejam realizando atividade de eventos, ainda que não sejam empresas, ainda não estejam vinculadas ao setor de eventos, acabam podendo se beneficiar. Eu vou dar alguns exemplos aqui de quinais que foram relacionados nessa portaria e que, a princípio, aparentemente, não são quinais de atividade de eventos, que são os seguintes: o CNAE número 4330-4/02, que é o seguinte: instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Aparentemente não é uma atividade de evento, não está relacionada exclusivamente ao setor de eventos. Outra atividade, 4689-3/99. O que diz esse CNAE? Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários, não especificados anteriormente lá na relação dos quinais. Outro quinais, 5611-2/01, restaurantes e similares. Né? Restaurantes similares não necessariamente estão relacionados a eventos, né? Então, e eles foram enquadrados. 5611-2/03, lanchonetes, casas de chá, sucos e similares. 5611-2/04, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento. E os com entretenimento também foram enquadrados. Então, uma vez se enquadrando dentre essas empresas beneficiárias, por que o PERSE vem sendo considerado a melhor opção? Por que dentre as modalidades de transação tributária, essa é a melhor? E evidentemente desde que a empresa optante se enquadre naquelas condições estabelecidas nessa portaria, né? Nesses anexos dessa portaria, e possuem esses quinais relacionados. O primeiro é o seguinte: qual que é a primeira razão para que a gente pode considerar que o PERT é a melhor transação? Primeiro, não há prestação inicial, não há aquela chamada parcela de entrada que nas demais modalidades de transação devem ser pagas de forma parcelada, né? Então, no caso das transações excepcionais, a entrada, a prestação inicial pode ser parcelada em até 12 vezes e corresponde a 4% do valor do débito. E no caso das demais negociações em que é necessário pagar uma entrada, sobre o valor dessa entrada não é aplicado nenhum desconto, não há nenhum percentual de desconto sobre juros, multas e encargos legais. É feito o cálculo sobre o valor cheio. Então, por exemplo, no caso da transação excepcional, a parcela de entrada corresponde a 4% do valor total do débito, sem descontos, e poderá ser paga em até 12 prestações. No PERSE, por que ele é considerado uma opção mais vantajosa? Porque no PERSE não há esse percentual de entrada.
que deve ser pago sobre o qual não é aplicado nenhum benefício. No caso do PERSE, os benefícios de redução de juros, multas e encargos legais são aplicados sobre o valor total do débito. Então não é destacado um percentual para ser pago de entrada sem descontos. O desconto é aplicado sobre 100% do valor do débito. Então o contribuinte não vai precisar pagar um valor inicial que corresponderia, no caso da transação excepcional, a 4%. E depois, sobre o saldo, ter o desconto aplicado sobre juros, multas e encargos legais. Ele vai ter o desconto sobre o valor total do débito, né? Não há um percentual destacado a ser pago de entrada sobre o qual não é aplicado nenhum tipo de desconto. Segunda razão para a gente considerar que o PERSE pode ser considerado a melhor modalidade. O percentual de redução será de 100% do valor dos juros, limitado 100% sobre o valor dos juros, das multas e dos encargos legais, limitado a 70% do valor do débito, né? Então podem ser aplicados descontos de até 100% sobre os juros, sobre as multas e sobre o valor dos encargos legais, porém haverá a limitação de até 100% do valor do débito. Mas a aplicação do percentual de redução deverá observar o resultado do cálculo feito pela Fazenda a partir daquela declaração de rendimento que o contribuinte faz, na qual, em relação à qual a Fazenda irá fazer o cálculo da capacidade econômica do contribuinte. Então, assim, a exemplo do que acontece na transação excepcional, neste caso também os percentuais de desconto serão apurados a partir do que o contribuinte irá declarar. E outra questão também que faz com que haja que se considere o PERSE como a melhor modalidade de parcelamento. Aqui, o débito total, já aplicadas as reduções de juros, reduções sobre os juros, sobre as multas e sobre os encargos legais, limitado a 70% do valor do débito, né, podendo os juros, as multas e os encargos legais serem reduzidos em até 100%, a quantidade de prestações aqui é sempre em até 145 prestações. Então não existe aquela tabela em que quanto maior a quantidade de prestações, menor é o desconto. Aqui nesse caso não. Aqui o desconto sempre será de até 70% do valor total do débito e a quantidade de prestações será sempre de 145 no máximo. Então não existe aquela questão que é aplicado também na transação excepcional, em que quanto maior for a quantidade de prestações, menor será o desconto. Aqui não, aqui o desconto será sempre de até 70%, considerando o quanto que a Fazenda vai atribuir de desconto de acordo com a capacidade econômica daquele contribuinte, e em até 145 prestações. Então, não existe esse tipo de vantagem na transação excepcional, que seria o parâmetro aí para a gente comparar entre duas modalidades. Então, o desconto vai ser de até 70% e a quantidade de prestações até 145. Já no caso da transação excepcional, o parcelamento em até 145 vezes, o desconto é só até 30%. O limite de desconto é 30% do valor do saldo a ser parcelado. Então existe uma diferença muito grande no percentual de desconto. Aqui eu consigo parcelar em até 145 vezes e ter um desconto de até 70%. Enquanto na transação excepcional eu também posso parcelar em até 145 vezes, porém o meu desconto será de até 30%, o que é uma diferença muito grande. E o quarto elemento que faz com que a gente considere que o PERSE é a melhor modalidade de parcelamento é o seguinte: as prestações iniciais são menores e elas vão crescendo de acordo com o tempo. Então, as 12 primeiras prestações, elas corresponderão a 0,3% do valor do débito que está sendo parcelado. Da 12ª até a 20ª, da 13ª até a 24ª prestação, o valor da prestação corresponderá a 0,4% sobre o valor do débito consolidado. E no terceiro ano, né, da 25ª prestação até a 36ª, é 0,5% sobre o valor do débito. E as demais serão um percentual correspondente ao saldo devedor, dividido pela quantidade de parcelas remanescentes. Aí você vai ter um percentual
sobre o valor de cada, o percentual sobre o valor do débito que vai corresponder à quantidade, àquelas parcelas. E no caso da empresa não se enquadrar nos quinais, dentre aqueles quinais que estão previstos na portaria, a princípio não poderá ser possível, não será possível essa empresa aderir ao PERSE. Por quê? Porque ela não é considerada uma empresa do setor de eventos, né? Ou, ainda que ela não seja do setor de eventos, não tem o seu KNAI classificado, não tem o seu KNAI relacionado no anexo 1 ou no anexo 2 da portaria. Porém, né, em alguns casos, ainda que a empresa não tenha o seu KNAI principal classificado dentre esses níveis, né, dentre esses que foram qualificados na portaria, se ela tiver o KNAI secundário caracterizado como sendo o setor de eventos, se o KNAI secundário dela estiver nessa relação do anexo 1 ou do anexo 2, ela poderá sim requerer o seu enquadramento no PERSE mediante o preenchimento de um formulário que está disponível no Regularize da PGFN. Eu vou deixar para vocês o link do formulário aqui na descrição do vídeo, que é o formulário que para vocês tomarem conhecimento de qual que é o formulário que tem que ser preenchido caso aquela empresa seja do setor de eventos, mas o seu KNAI secundário é que esteja classificado, que esteja relacionado no anexo da portaria. Então, a partir do preenchimento desse formulário é que poderá ser feito o requerimento para que essa empresa seja enquadrada no PERSE. Um outro aspecto que eu quero trazer aqui é o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 1º da portaria 7163, de 21 de junho de 2021, diz o seguinte: as pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam na data da publicação da Lei 14.148 de 2021 as atividades econômicas relacionadas no anexo 1 a esta portaria, se enquadram ao programa emergencial de retomada do setor de eventos. Então, sendo assim, eu entendo que é possível, né? É possível, ainda que aquela empresa não tenha o seu KNAI registrado na Receita Federal, registrado como sendo um daqueles que estão relacionados, mas que ela realiza aqueles eventos relacionados naqueles KNAIs, ela poderá sim requerer o seu enquadramento como beneficiária do PERSE. Por quê? Porque o artigo fala o seguinte, o parágrafo 1º fala o seguinte: as pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam na data de publicação da Lei 14.148 as atividades econômicas relacionadas no anexo 1 a esta portaria, se enquadram no PERSE. Então ele está dizendo que se as empresas exerciam aquelas atividades que estão relacionadas no anexo 1, elas podem se enquadrar, ainda que elas não tenham requerido o seu enquadramento formal, ainda que elas não tenham formalizado, ainda que elas não tenham o seu KNAI efetivamente registrado. Então, dessa maneira, o que acontece? Eu entendo que uma empresa, ainda que não tenha aquele KNAI, ainda que não tenha o seu KNAI relacionado dentre aqueles do anexo 1, poderá requerer o benefício do PERSE, porque ela se enquadra como sendo uma empresa que efetivamente realizava. E ela tem que comprovar que ela realizava essas atividades na data da publicação da Lei 14.148, que ocorreu no dia 4 de maio de 2021. Então, empresas que realizavam atividade no setor de evento, que se enquadram naqueles KNAIs na data do dia 4 de maio de 2021, podem requerer o seu enquadramento no PERSE, ainda que não tenham o seu KNAI registrado lá no CNPJ, lá junto à Receita Federal. Então, eu entendo dessa forma, aí pode ser algo que pode ser objeto aí de um requerimento administrativo, ou, caso não seja aceito, pensar na possibilidade de ingressar com um mandado de segurança. E já em relação às atividades enquadradas no anexo 2, né, que são dois anexos, o anexo 1 e o anexo 2, depende de que as empresas interessadas já tivessem suas inscrições em situação regular no Cadastur. Então aqui, de outra maneira, aquelas empresas que estão no anexo 2, aquelas atividades, aqueles KNAIs que estão no anexo 2, dependem de que a empresa estivesse efetivamente com as suas inscrições em situação regular no Cadastur
no dia da publicação da lei, que foi 4 de maio de 2021. Então é importante que se distinga entre o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1 eu entendo que permite que aquela empresa interessada requeira o seu enquadramento, independentemente dela ter registrado aquele KNAI. Já aquelas atividades do anexo 2 demandam a necessidade de que as empresas interessadas já tivessem suas inscrições em situação regular no cadastro na data da publicação da lei, que é 4 de maio. Tá? Então, e uma observação final sobre o PERSE. Aqui é o seguinte: considerando que essa modalidade, o PERSE, ele não prevê pagamento de entrada, né, seja à vista, seja de forma parcelada, ao contrário das demais modalidades de transação, o PERSE ele não exige o pagamento da parcela de entrada, ele não exige a chamada prestação inicial dividida, por exemplo, em 12 vezes, como é o caso da transação excepcional. Então, diante desse aspecto, o que acontece? O contribuinte, a partir do momento em que ele ingressa no PERSE, ele já começa a pagar as prestações com a redução dos juros, das multas, dos encargos legais. Não há aquela etapa preliminar em que ele precisará pagar a entrada. Porque quando ele paga a entrada, então no caso da transação excepcional, por exemplo, ele pode dividir em 12 vezes. Ainda que ele se torne inadimplente nesse primeiro período, né? Então nesse primeiro período a gente pode considerar que existe uma tolerância maior por parte da Fazenda na hipótese de inadimplemento. Então assim, nesse primeiro ano, nesses 12 meses, o contribuinte tem que pagar 12 prestações que correspondem à entrada, né? É a entrada parcelada. Se eventualmente ele deixar de pagar uma, duas, três, não importa, ele tem que pagar as 12 prestações no final dos 12 meses. Então existe uma tolerância. Caso aquele contribuinte não pague uma prestação, não pague duas, não pague três, não pague quatro, ou ele pague somente a primeira e vá pagar somente as outras 11 no final de 12 meses, não tem problema. Então existe uma tolerância. Ao contrário do caso do PERSE, porque no PERSE não há uma entrada, não há a chamada prestação inicial. Então ele não pode se tornar inadimplente, ele não pode deixar de pagar duas ou mais parcelas. Tá? Então, ao contrário das demais modalidades, existe uma tolerância nessa etapa inicial em que o contribuinte poderá eventualmente deixar de pagar algumas parcelas, mas terá que liquidar o débito no final dos 12 meses. No caso do PERSE não existe isso, ele tem que estar adimplente com todas as parcelas e não poderá deixar de pagar mais do que duas parcelas sob pena de rompimento. Tá? Então, para a gente finalizar, a gente tem aqui o seguinte aspecto. Caso se trate de uma empresa enquadrada como sendo do setor de eventos, o PERSE é, sem dúvida alguma, a melhor opção. Por quê? Porque ela é mais vantajosa do ponto de vista econômico. Ela sempre irá trazer um benefício maior de redução de juros, multas e encargos legais, e a quantidade de parcelas também é a maior possível, que é em até 145 vezes, e aqui não há distinção entre microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa ou outras modalidades de pessoa jurídica e também as entidades sem fins lucrativos. Todas elas estão qualificadas para obterem o parcelamento em até 145 vezes. E mais ainda, aqui o valor mínimo de parcela é R$100, né? Então, qualquer tipo de empresa que se enquadrar nesse parcelamento do PERSE terá a vantagem de ter a parcela mínima todo mês de R$100. Então, é muito mais vantajoso que a transação excepcional e, evidentemente, em relação à transação extraordinária, nem se fala, porque a transação extraordinária, em que pese conceda o parcelamento em até 145 prestações, ela não dá nenhum tipo de desconto, não há redução de juros, multas e encargos legais, tá? Então, eu preparei uma planilha com as simulações e as comparações entre a transação extraordinária, entre a transação excepcional e suas diversas modalidades de quantidade de parcelas e percentuais e o PERSE. Eu fiz essa planilha e eu vou disponibilizar para vocês. Então, o que eu peço para vocês? Escreve aí nos comentários a hashtag Eu Quero a Planilha. Então, hashtag Eu Quero a Planilha. Eu vou mandar para você a planilha, eu te envio o arquivo em Excel para que você possa trabalhar com ele e fazer a simulação, tá bom? Eu sou o professor Marcelo Vicente, advogado tributarista, idealizador do Regularize Online e do Contribuinte Legal. Então, continua me acompanhando no Instagram,
basta você tocar no botão seguir lá em cima, lá no perfil. Se inscreve no canal do YouTube, aciona o sininho, que aí você sempre vai receber um aviso quando eu postar novos vídeos ou quando eu entrar ao vivo, tá bom? Então, pessoal, obrigado, vamos se falando, um abraço.